Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Nesse vídeo eu vou te ensinar a projetar utilizando o sistema coplanar C1000 da Rometal. Aquele sistema maravilhoso, como nesse vídeo que você está vendo aqui. Veja que no momento em que eu abro a porta sai do plano e corre por trás do painel. No momento em que eu fecho, ela volta e fica no plano de novo. É perfeito! Nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai projetar utilizando esse sistema? Bora lá? A primeira coisa que você vai fazer quando você for projetar utilizando, seja o sistema coplanar C1000, o sistema coplanar C900, o sistema Dominus da Rometal, qualquer sistema, é de fato entrar no site da Rometal e baixar o manual de instalação desse produto, porque lá você vai ter também algumas limitações, algumas características específicas que cada ferragem tem que você vai precisar seguir aí no projeto. Eu já baixei o manual aqui e eu vou te ensinar como você vai achar ele aí no site da Rometal. Então, olha só, aqui eu abri o site e a gente já está aqui no coplanar C1000. Aqui a gente vai vir então em manual de montagem. Você vai baixar para você de fato identificar tudo que você precisa na hora de projetar. Mas aqui em cima a gente já tem um breve resumo de algumas características. Por exemplo, a gente já sabe que o sistema coplanar C1000 é para portas de madeira, ou seja, por enquanto a gente não pode utilizar ele para portas de espelho, portas de vidro. Aqui a gente tem também a característica que é para portas de até 70 quilos, portas de altura até, pasmem, 2,70 m, são portas bem altas, e de largura de 70 a 1,20 m, também são portas grandes. Além disso, outra característica é que a espessura da porta precisa ser de 35 a 55 milímetros. Essa é uma característica bem importante, porque isso vai definir qual vai ser a espessura ali da porta que você vai projetar. E aqui a gente tem o manual. O manual é super simples, intuitivo de você localizar o que você precisa. Aqui a gente já vai identificar uma coisa bem importante que você vai ver lá na hora que a gente estiver projetando, que é esse encaixe aqui. Tá vendo que o encaixe entre a porta e o painel não é um encaixe reto, é um encaixe em 45 graus? Isso vai fazer com que o teu encaixe entre a tua porta e o teu painel fique de fato mimetizado para que você não enxergue ali nenhum tipo de fresta, nenhum tipo de vão. Esse detalhe é bem importante, a gente vai projetar ele lá quando a gente for para o projeto. Para cá a gente já vem para as características que nós já vimos, ou seja, a largura mínima, a largura máxima, a espessura da porta, a altura máxima, o peso da porta. Só que aqui eu quero te mostrar também uma outra característica que é bem importante, que é a proporção entre a largura e a altura da porta. Por exemplo, se eu venho aqui para uma porta de 2,70 m, tá vendo que eu não tenho a indicação, ou seja, não é aconselhável utilizar o sistema coplanar C1000 em uma porta de 70 centímetros de largura? Isso por quê? Porque a proporção entre a altura da porta e a largura vai ficar errada, ou seja, a porta não está estável, ela é muito fina para ser uma porta tão alta. Se você quiser utilizar uma porta, por exemplo, alta, com 2,70 m, você vai precisar partir, então, para uma porta de, no mínimo, veja, 95 centímetros, que vai ficar uma porta até consideravelmente leve, né? De aproximadamente 32 quilos. Isso é bem importante porque você precisa de fato projetar já pensando que se você projetar uma porta de 70 centímetros por 2,70 m, isso não vai funcionar. O sistema não vai funcionar como ele de fato deveria. Então é bem importante que você pense nessa proporção entre altura e largura, não só para o sistema coplanar C1000, mas para a grande maioria também dos sistemas de correr para armário, para porta de passagem. É bem importante que você se atente a isso também. Então, aqui a gente já tem as características principais, né? Ou seja, solucionar essa questão da proporção entre a largura e a altura da porta, a questão da espessura da porta, que é bem importante, também a questão do encaixe em 45 graus entre o que é painel e o que é porta. Basicamente, a princípio, é isso que a gente vai precisar. Agora, a gente vai lá para o projeto e, se precisar, nós voltamos para o manual para, de fato, ter essa consulta, que o manual é para isso, né? Para a gente consultar no momento em que estiver projetando. Bora lá, que agora a gente vai para o projeto.
Então, olha só, aqui eu peguei um ambiente simples, onde nós temos um vão de passagem, e é aqui que a gente vai colocar a nossa porta mimetizada. Vamos pensar aqui só, então, que a gente vai ter basicamente um painel aqui, né? Ou seja, um painel de um lado, vamos colocar aqui um painel com uma espessura X. E aí, qual será que é essa distância entre o painel? Ou seja, qual é esse vão mínimo do meu painel? Será que é 7 centímetros, como a gente tem ali num geral da parte de painel? Vamos dar uma olhada lá no manual para a gente confirmar? Aqui no manual, a gente já tem uma das informações mais importantes para você utilizar o sistema coplanar C1000. O painel precisa ter, no mínimo, 12 centímetros, ponto 6, ou seja, 126 milímetros. Essa, inclusive, é a menor distância do mercado entre todos os sistemas coplanares. Isso é bem importante porque se você projetar, por exemplo, com um vão menor, isso não vai funcionar, não vai ser possível de ser executado. Ou então, se você projetar com um vão maior, quem sabe você esteja ali superdimensionando esse painel, não teria essa necessidade de um painel tão profundo. Então, aqui a gente já sabe que o nosso vão é de 126 milímetros. Vamos aqui para a nossa modelagem. Vamos deixar aqui, ó, 126. Veja aqui, inclusive, que essa cota de 126 milímetros está entre a parede e a face externa do meu painel. É isso que a gente vai fazer aqui na modelagem. Já vou arrastar aqui, ó. Colei o painel na face externa, vamos colocar 126 milímetros. Aqui, vamos até criar aqui um componente, porque, na verdade, a gente vai ter um painel que vai ser espelhado, talvez, esteticamente. Só que, veja um ponto interessante. Se eu tenho aqui, ó, um painel que ele vai ter 2,38 de largura por 2,50 de altura, isso significa que eu preciso ter algum tipo de emenda nesse painel. Vamos considerar, então, que a gente vai ter a chapa na vertical. Eu tenho uma emenda aqui em 1,80 m, certo? Basicamente, o que a gente vai ter aqui do outro lado, vamos pensar que a gente vai espelhar esse painel, ou seja, eu vou espelhar ele aqui na modelagem e a gente vai jogar esse painel aqui para o outro lado. Com isso, eu já tenho as minhas limitações aqui, né? Ou seja, os dois painéis que eu tenho dos dois lados do meu sistema coplanar. Vamos modelar aqui esse fechamento que a gente vai ter também para a bandeira que nós temos aqui do sistema coplanar? É isso que a gente vai ter. Além disso, a gente sabe que a gente precisa ter o que aqui, então? Eu preciso ter a minha porta. Eu vou deixar a porta por último. Eu vou começar, então, pensando como vai ser esse acabamento pelo outro lado. Do outro lado, eu gosto de ter algum tipo de acabamento, algum tipo de vista, se você não tiver nenhum painel que revista esse outro lado também. É importante lembrar que a porta vai ficar mimetizada pelo lado externo, ou seja, pelo lado do meu painel. Aqui, a porta vai ficar em desnível. Aqui eu vou modelar, então, essa vista. Ela vai servir apenas para acabamento. Vou fazer uma vista com 10 centímetros de largura, tanto nas laterais quanto em cima. Já modelei aqui a minha vista, bem simples. E você vai ver que eu deixei aqui essa parte interna, né, desse caixilho, somente desse lado. A parte do lado esquerdo, eu ainda não modelei, porque eu preciso ter um encaixe aqui. E essa parte superior também precisa ter um recorte muito específico que eu vou te mostrar agora no manual, que é de fato onde o sistema vai correr. Olha só, se nós viermos aqui no manual, a gente já consegue enxergar então esse recorte que vai ser de fato o recorte nessa parte superior que vai guiar essa porta no momento em que ela estiver abrindo, que vai guiar esse funcionamento dela também. Aqui tem uma foto também dela executada para você visualizar isso. Bruna, mas vai ser muito difícil, como que eu vou fazer esse recorte? É exatamente isso, uma novidade que eu quero te mostrar. Agora, nós temos a Rometal no 3D Warehouse, ou seja, você consegue baixar e utilizar aí nos teus projetos as modelagens que a Rometal já disponibiliza pra gente na hora de projetar. Eu fiz uma pesquisa aqui no 3D Warehouse, digitei Rometal, selecionei aqui coleções e eu consigo entrar no perfil da Rometal aqui do 3D Warehouse. Aqui a gente tem todas as ferragens, todos os puxadores, desde puxadores que são puxadores de perfil, puxador cava, perfil de moldura, o próprio link, desempenador, ferragens, cabideiro, difusor, ou seja, a parte do perfil de LED
Isso aqui é para gente que faz projeto usar, baixar, para usar e já otimizar o tempo que a gente está fazendo no projeto. Inclusive, se você vier aqui no 3D Warehouse e procurar por Coplanar C1000, vai aparecer direto aqui o próprio sistema Coplanar C1000. É só você vir fazer download e utilizar aí nos teus projetos também. Aqui eu já fiz o download, já tô aqui com a modelagem que a Rometal disponibiliza. Eles deixaram inclusive aqui duas modelagens, né? Uma modelagem que seria para quando a gente tem uma porta só e a modelagem para quando nós temos aqui duas folhas, ou seja, duas folhas que abrem no meio, é possível utilizar o sistema Coplanar C1000. E aqui a gente já consegue visualizar que já está tudo modeladinho. Então, aquela vista superior, a parte do batente que nós vamos utilizar, e também o batente aqui da lateral, é só você copiar para você usar aí nos teus projetos. Se você quiser ainda mais otimizar essa parte da modelagem, de mostrar a ferragem, tá? Aqui você pode copiar, importar lá para os teus projetos também, ou então, se talvez você está fazendo ali um projeto para deixar o arquivo um pouco mais leve, você pode pegar o que realmente importa, que talvez seriam essa parte dos batentes, essas vistas de acabamento, e aí você já visualiza como isso vai ser executado, né? Porque a própria ferragem já está aqui modelada para você dar uma olhada e conhecer um pouco mais sobre ela também. Então aqui eu já copiei para o meu arquivo, eu já tenho aqui, ó, a modelagem certinha de como vai ficar o recorte ali para o meu sistema Coplanar C1000 funcionar de maneira perfeita. E aqui eu também tenho esse recorte para o batente. Ah, Bruna, vai precisar detalhar bem certinho esse recorte no teu detalhamento? Não, indica que você tem esse recorte, porque lá no manual tem todas as medidas, tem tudo já para o fornecedor executar. Isso aqui é para o teu projeto ficar visual e ficar exatamente como ele vai ficar ali depois de executado, né? Mas, para o detalhamento, você pode, de fato, trazer a informação do manual para o fornecedor fazer o recorte conforme orientado lá. Aqui, então, o que está faltando na nossa modelagem? Está faltando a nossa porta, né? Justamente porque é ela quem vai fazer o encaixe em 45 graus aqui com o meu painel. Eu vou modelar ela e aí eu vou te mostrar. Então, aqui eu já modelei a minha porta, como ela vai funcionar, né? Ela vai correr para trás aqui e aí ela vai correr por trás desse meu painel. É exatamente esse o funcionamento do sistema Coplanar. Na modelagem aqui, eu também ajustei esse painel para ele avançar em relação a esse batente e o batente aqui do outro lado, e basicamente foi isso. O que é bem importante de você ver aqui na modelagem dessa porta? O encaixe em 45 graus entre o que é o painel e o que é porta. Isso precisa existir, tá? E é bem legal que você também indique isso lá no teu detalhamento. Mas qual é a questão? O que ainda está aqui nesse projeto, né? A gente ainda não tem, talvez, um puxador. Bom, o sistema Coplanar C1000 funciona perfeitamente e ele é muito leve se você não quiser ter um puxador, justamente para você ter uma porta mimetizada. Eu, nos meus projetos, não gosto de ter puxador pelo lado externo, ou seja, por esse lado do painel, porque a gente não precisa. Basicamente, só colocar a mão com um pouquinho de força ali, na verdade, só dar uma empurradinha, o sistema já vai funcionar perfeitamente. Pelo outro lado, é legal que você tenha algum tipo de puxador, talvez uma cava ou um puxador alça, algo nesse sentido. Já que desse lado você sabe que você tem uma porta, né? Ou seja, ela não tá mimetizada, talvez o caso de você colocar um puxador e aí, conforme o teu projeto, conforme a estética que você quiser. Mas além disso, além do puxador, algo me incomoda aqui nesse projeto. Por quê? Porque eu consigo visualizar que eu tenho uma porta aqui. Concorda comigo? Porque a gente tem aqui um recorte existindo. Por isso que eu gosto de trazer para o projeto alguns refinamentos nesse painel para deixar essa porta ainda mais mimetizada. Bruna, não poderia deixar assim só uma chapa e aí um pedacinho do outro lado, essa parte da porta e aí uma bandeira ali em cima, depois vem... Até poderia, não que você não possa, mas você pode refinar esse projeto para deixar essa porta ainda mais mimetizada. Eu sempre falo assim, esse recorte ele vai precisar existir, porque essa porta está ali, por mais mimetizada que ela esteja, a gente vai precisar ter esse recorte, por menor que seja essa junção entre o que é a porta e o que é o painel. Mas por que não tirar proveito então desses recortes? Por que não otimizar esse projeto? E é isso que eu vou te mostrar. Eu deixei aqui o mesmo painel
aqui está a nossa porta. É o mesmo painel, o mesmo tamanho, o mesmo tudo. Porém, eu criei alguns frisos que vão, de fato, deixar essa porta ainda mais mimetizada. Quando você olha para esse painel, não é totalmente diferente de você olhar para aquele primeiro? Veja que o recorte da porta, ou seja, esses dois laterais, da esquerda e da direita, e o superior, vai existir. Então, por que não talvez trazer um friso totalmente na horizontal, ou talvez fazer algum tipo de desenho entre recortes, coisas nesse sentido que vão, de fato, deixar essa porta ainda mais mimetizada. Aqui eu trabalhei com frisos, mas você poderia trabalhar também com perfil metálico, ou enfim, como for o teu projeto. E aí, você vai enriquecendo o teu projeto, deixando esse painel ainda mais mimetizado. Eu gosto de trabalhar com esses frisos, inclusive é o que você vê nessa imagem desse projeto aqui já executado com o coplanar C1000. O friso com 1 centímetro de largura e de profundidade, ele tem um acabamento fitado e ele tem ali, o friso fica com 0,3, ou seja, com 3 milímetros de profundidade. Daria para ser um pouco menos, e aí, para ser um pouco mais, você precisa ver ali a relação da estrutura da porta, tudo que a gente vai ter. E é isso que a gente tem aqui de modelagem do sistema coplanar C1000. Uma dica extra que eu te dou para você, caso você esteja projetando utilizando o coplanar C1000, uma porta mimetizada em um painel madeirado, é que você especifique também que você crie esse projeto e alerte o fornecedor no detalhamento, ou enfim, que você quer que o veio da madeira seja contínuo entre o que é a bandeira da porta e o que é a porta. Porque se esse veio estiver desencontrado, vai denunciar que você tem uma porta ali. São detalhes que fazem muita diferença para quando você tem uma solução tão refinada quanto essa. Outra coisa que é bem legal é que no coplanar C1000 existem esses encaixes que ficam segurando a porta, ou seja, aqui a gente vai ter esses encaixes aparecendo. Porém, isso vem com uma tampinha de acabamento e essa tampinha pode ser fitada. Você pode também levar isso lá para o teu projeto, para caso você queira que tenha essa tampinha fitada ou não. Eu vou te falar que quando a gente tem algum tipo de porta madeirado ou algo nesse sentido, eu gosto de deixar no próprio acabamento do champanhe que vem ali com o sistema coplanar C1000. Mas aí você vê o que é melhor para o teu projeto. E aí, não ficou muito mais leve, muito mais simples de projetar utilizando o coplanar C1000? Quando você de fato entende quais são as características da ferragem, quais são as características que você precisa, na verdade, trazer para o projeto, para que o teu projeto fique, de fato, mimetizado, para que ele fique um projeto correto. É muito mais do que, além de você fazer uma modelagem realista, como talvez trazer ali as modelagens dos encaixes que a Rometal disponibiliza, enfim, mas é muito mais do que isso. É você, de fato, criar um projeto compatibilizado com as reais necessidades de utilização dessa ferragem e já trazer isso para dentro do projeto com a certeza de que o teu projeto vai ser executado exatamente como você idealizou. Trazer essas soluções para o projeto, como por exemplo o uso de frisos, uso de talvez um perfil metálico, para você de fato deixar essa porta mimetizada, com certeza vão valorizar ainda mais o uso do sistema coplanar aí nos teus projetos. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se você gostou desse vídeo e se você quer ver como fica o detalhamento do projeto utilizando o sistema coplanar C1000 da Rometal. Me conta aqui que eu vou adorar saber.